A confiança de Jó em meio ao sofrimento. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para aprender com a palavra de Deus. Que esse devocional renove a nossa fé, traga consolo à nossa alma e fortaleça o nosso espírito na presença do Senhor. Estamos quase encerrando a lição de número 3, que fala sobre o corpo e as consequências do pecado. E hoje o Espírito Santo quer nos ensinar sobre a confiança em Deus, mesmo quando o corpo sofre. Vamos começar este momento fazendo uma breve oração. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por este dia e por tua palavra. Espírito Santo, fala conosco, renova a nossa esperança e fortalece o nosso coração. Mesmo em meio às dores e provas da vida, queremos permanecer confiando no teu poder e no teu amor. Toma o controle deste momento, Senhor, e ministra a tua presença sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Meus irmãos, hoje meditaremos em Jó, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Aleluias, meus irmãos! Que declaração gloriosa é essa! Essas palavras, elas foram ditas por Jó no meio de uma das piores crises que um ser humano já enfrentou. Ele havia perdido tudo: bens, filhos, saúde e amigos, e mesmo assim manteve a fé em Deus. O livro de Jó é uma das obras mais profundas e comoventes da palavra de Deus. Ele revela a luta entre o sofrimento humano e a soberania divina. Jó não entendia o porquê de tudo o que estava acontecendo, mas uma certeza permanecia viva dentro dele. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias! Você consegue glorificar a Deus aí, meu irmão, por esta palavra? Mesmo quando o corpo estava ferido, cheio de chagas e dores, Jó mantinha o espírito firme. O sofrimento físico não foi capaz de apagar a chama da fé. E aqui aprendemos algo extraordinário. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, ela permanece mesmo na dor. O corpo de Jó estava destruído, mas o coração dele estava cheio de esperança. Ele sabia que o Deus que o havia criado também era o Deus que poderia restaurá-lo. Esta expressão, meu Redentor vive, é uma das mais belas confissões de fé de toda a Bíblia. No original hebraico, Redentor vem da palavra Goel, que significa o parente que resgata. No contexto da lei judaica, o Goel era aquele que tinha o direito e o dever de resgatar um parente da escravidão, comprar de volta os seus bens ou fazer justiça em seu nome. Então, quando Jó diz, o meu Redentor vive, ele está dizendo, eu tenho alguém que vai me defender, que vai me justificar, que vai me restaurar tudo o que eu perdi. Aleluias! E nós sabemos quem é esse Redentor. É Jesus Cristo, meus irmãos, o Filho do Deus vivo, que morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Jó viveu séculos antes da vinda de Cristo, mas pela fé
ele já reconhecia que um dia o Redentor se levantaria para fazer justiça. Isso é algo maravilhoso. Mesmo sem entender tudo, Jó manteve a fé. Ele não tinha respostas, mas tinha um relacionamento. Ele não sabia o porquê da dor, mas sabia em quem cria. Em meio às feridas no corpo, Jó conservou um coração cheio de fé. O corpo doía, a pele se corroía, o ânimo parecia desfalecer, mas o espírito estava sustentado pela esperança. E é aqui que a lição se aplica a nós. O pecado, ele trouxe ao mundo a dor, a doença, o sofrimento físico e emocional. Vivemos em corpos frágeis, sujeitos a consequências do tempo e da vida, mas como Jó, podemos declarar: eu sei que o meu Redentor vive. Talvez o seu corpo esteja cansado, doente, cheio de limitações. Talvez você esteja passando por um tratamento, uma enfermidade ou uma dor que parece não ter fim. Mas o Espírito Santo te diz hoje: o teu Redentor vive e ele se levantará por ti. Aleluias! Meus irmãos, mesmo quando o corpo se abate, o espírito pode continuar forte. A presença de Deus é a força que nos sustenta quando o corpo já não aguenta mais. O apóstolo Paulo expressou isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 até o 18. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Glórias a Deus! Paulo e Jó entenderam a mesma verdade. O corpo sofre, mas a alma do justo permanece firme no Senhor. Muitas vezes Deus permite o sofrimento para nos ensinar a depender dele de forma mais profunda. Jó não apenas conheceu a Deus de ouvir falar, ele o conheceu na experiência da dor. Depois de tudo, ele declarou em Jó 42:5: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. O sofrimento levou a uma intimidade que ele nunca havia experimentado antes. Deus não desperdiça nenhuma lágrima. Cada dor tem um propósito, cada choro tem um valor diante do trono. Talvez hoje você esteja enfrentando uma prova que afeta o seu corpo, a sua saúde, a sua estrutura física, mas o Senhor te diz: ainda que a carne sofra, o espírito viverá, porque o Redentor vive. A esperança, a cura, a vitória. Jó não negou a realidade da dor, mas declarou a realidade da fé. Ele não disse, eu acho, ele disse, eu sei. A fé verdadeira não é baseada em sentimentos, mas em convicção. Mesmo quando o corpo enfraquece, a fé se levanta. Isaías 41:10 nos diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Aleluias!
O mesmo Deus que sustentou Jó na dor é o Deus que te sustenta hoje. E a boa notícia é que o sofrimento não é o fim da história. Depois da prova, vem a restauração. Jó 42:10 declara: "E o Senhor virou o cativeiro de Jó. Quando orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía." O corpo foi restaurado, a saúde foi devolvida e a glória da segunda casa foi maior do que a da primeira. Assim também será com você. O Senhor tem o poder de restaurar, curar e renovar completamente a sua vida. Mas o maior milagre não é o corpo ser curado, e sim a fé permanecer viva. A cura física ela é temporária, mas a fé que permanece leva o crente para a eternidade. Por isso, como Jó, precisamos manter o coração confiante, mesmo quando tudo desmorona. Eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo quando eu não entendo, eu sei que o meu Redentor vive. Mesmo quando o corpo padece, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias! Meus irmãos, essa certeza é que sustenta o cristão até o dia em que Jesus irá voltar. A dor vai acabar, o corpo será glorificado e a morte não terá mais poder. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54 declara: "E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitórias." Glória a Deus! Hoje o Espírito Santo está dizendo: não desanimes por causa da dor. Eu ainda sou o teu Redentor e estou trabalhando em silêncio a teu favor. A prova pode ser longa, mas a vitória será eterna. O corpo pode enfraquecer, mas o espírito do justo jamais será vencido. Vamos refletir. Tenho mantido a minha fé firme mesmo nas adversidades? Tenho reconhecido que Deus está comigo mesmo quando o corpo sofre? Tenho declarado como Jó que o meu Redentor vive? Não importa a enfermidade, a dor ou a perca, o Redentor vive e, por fim, ele se levantará sobre a terra e nós o veremos face a face. Aleluias! Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por esta palavra poderosa. Obrigado, Senhor, porque mesmo em meio à dor, o teu Espírito nos dá esperança. Pai, fortalece o coração dos que estão sofrendo, consola os que choram, renova os que estão cansados e traz cura para os enfermos. Assim como Jó declarou a tua fidelidade em meio ao sofrimento, ajuda-nos, ó Papai querido, a manter a fé viva, mesmo quando não entendemos os teus caminhos. Espírito Santo, renova nossa confiança e faz-nos descansar na certeza de que o nosso Redentor vive. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Aleluias, meus irmãos, glorificado seja o nome do Senhor. Que presença maravilhosa, gloriosa do Espírito Santo neste lugar. Assim como foi Jó restaurado, Deus também restaura você. Confie, espere, permaneça firme, porque o teu Redentor vive. Eu me despeço com alegria e te convido a estar comigo amanhã no Devocional de Domingo, onde meditaremos sobre o texto áureo da lição de número 3.
No suor do teu rosto comerás o teu pão. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim me permitir.